Então, boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma edição do Impulso Talks, dessa vez aí sobre Ruby. Eu sou o Luiz Gonçalves, sou apresentador e gestor de comunidades aqui da Impulso. E nesse formato de evento que a gente organiza, a gente convida algumas pessoas para compartilhar algumas talks de 20 minutos, 30 minutos, ou, né, em alguns casos, a gente abre call for papers e algumas pessoas submetem as suas talks e a própria comunidade seleciona. Então, a gente faz isso aí pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias a gente tem organizado nesse formato, além de que todas as semanas a gente costuma ter eventos online gratuitos e abertos para qualquer pessoa. A gente já teve aqui nesse formato, já falamos de Kotlin, já falamos de... Me lembrem o pessoal que já participou, nós já falamos de Kotlin, nós já falamos de Flutter, de testes de software, nós já falamos aqui da IoT, e hoje aí o pessoal pediu para falar sobre Ruby, então a gente fez o convite direto aí para o Fábio Akita, super conhecido aí, algumas pessoas brincam que é o blogueirinho, o Diego Polido e o Frankston, que são nossos embaixadores aqui na comunidade da Impulso. Então, falando também um pouquinho sobre a comunidade, a Impulso Network é uma comunidade de tecnologia, na verdade a gente é uma plataforma voltada para a comunidade, onde a gente organiza uma série de coisas bem maneiras aí, além dos eventos. Como eu estava falando, a gente tem um clube de benefícios, onde tem desconto em softwares, em cursos, clube de café, né? Não dá para programar sem café. Se alguém fala que não, né? Não é programador, brincadeira. Clube de cerveja, a gente tem clube, passagem aérea, cinema, então a gente traz isso de forma gratuita, além de cursos, treinamentos, a gente faz tudo isso aí pensando em comunidades e você tem acesso através do link que eu vou deixar daqui a pouquinho aqui no chat, porque eu estou falando, não consigo editar. Eu vou colocar o link para você entrar na comunidade onde você tem acesso a tudo isso. A gente também tem algumas iniciativas, como Comunidades.tech, que é o maior mapeamento de comunidades do Brasil, onde tem lá, se você organiza uma comunidade, está procurando, também iniciativa nossa, e você tem tudo isso aí de graça. Então, não deixa de participar da comunidade para ficar dentro de tudo isso. Daqui a pouquinho também, depois das talks, já dando spoiler para todo mundo, a gente vai fazer um sorteio de alguns brindes para as pessoas que estão participando aqui hoje e vai ser muito maneiro. Tá? Então, depois da última talk, eu vou falar o que vem. Só para dar um spoiler, são dessa vez 5 itens. Diferente dos outros sorteios que a gente vê, que geralmente é um livro. Dessa vez a gente fez aí um kit muito, muito maneiro para sortear. Beleza? Então o link vai estar aqui no chat. Se você está assistindo pelo YouTube, também o link vai estar com certeza aqui na descrição. Se você está vendo por algum outro método, né, nos procure na comunidade que você vai... procure aqui em volta que você vai acessar a comunidade. Beleza? Sei que vocês não vieram para me ouvir falar. Estou falando demais, estou enchendo o saco. Então eu vou passar para vocês... vou passar a palavra então para o Fábio aqui, que vai estar explicando um pouquinho sobre a linguagem Crystal, não sei como é que se fala. Fábio, bola está contigo. Pode começar, eu vou ligar aqui o cronômetro rapidinho, porque eu sou campeão de passar o tempo. Então, vamos lá, peraí. Ok. Cronômetro na mão. Vou abrir aqui. Bom, espero que todo mundo esteja conseguindo ver minha tela. Vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela? Sim, está aparecendo aqui já. Fechou. Então, beleza, vamos começar. Bom, olá pessoal, sou o Fábio Akita. Para quem não me conhece, eu faço várias coisas, como o evento TheConf, que eu convido todo mundo a ficar de olho. Já estamos indo para o quarto ano, um evento que a gente faz para a comunidade, tentando incentivar o povo a aprender inglês, a palestrar em inglês, perder a vergonha de falar em inglês e ver como tem vários brasileiros trabalhando no Brasil e no exterior e as experiências deles. E é onde eu faço bullying palestrante todo ano, eu brinco, porque eu faço 30 pessoas passar vergonha falando inglês no palco. Mas acho que é interessante esse desafio, principalmente para quem nunca fez isso antes. E aí, o pessoal me chama de blogueirinho, como o Luiz acabou de falar. Eu acho engraçado que eu faço blog, mas eu fazia mais antes, que eu aqui tá um Rails. Naquela época ninguém me chamava de blogueirinho, mas agora que eu fiz um canal de vídeo de YouTube, o pessoal me chama de blogueirinho, eu não entendo o que isso significa. Agora eu não recebi o retorno. Aí, outra coisa que, obviamente, eu faço, eu sou cofundador da empresa CodeMiner, a gente está em 12 cidades do país, a maior parte, todo o nosso headcount é desenvolvedor e a gente está procurando vários lugares o tempo todo. A gente atende metade dos clientes é Brasil, metade dos clientes é Estados Unidos, então
um dos incentivos no evento como o TheConf é porque a gente realmente contrata pessoas que têm um mínimo de fluência para conseguir trabalhar em clientes lá de fora. E como um business meio que é um hobby, vamos dizer assim, é a Omnitrade, que é uma exchange de criptomoedas que eu fiz mais para aprender criptomoedas e ver como funciona. Eu acabei fazendo uma exchange, acabou surgindo assim. E esse é o jabá de hoje. Então vamos começar direto, que eu tenho pouco tempo. Essa é a palestra que eu fiz uns 2 meses atrás. Eu tinha um pouco mais de tempo, então eu tive que reduzir um pouco. Mas pensa que Crystal é o seguinte. Imagine se Ruby pulasse a cerca e tivesse um caso com Go e surgisse um filho bastardo. Esse é o Crystal. Então, se eu tivesse que resumir em pouquíssimo tempo, Crystal é o filho bastardo do Ruby com o Go. Vamos entender o que isso significa. Indo direto ao assunto, aliás, para quem não conhece Ruby on Rails, ou ainda está entrando agora, eu estava até comentando agora com o pessoal, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz algum tempo atrás, é o único vídeo do meu canal que eu falo sobre Ruby on Rails. Eu evito ao máximo ficar o tempo todo só falando de Ruby, eu quero falar sobre tecnologias no geral, mas eu fiz essa para compilar um pouco essa história toda do Ruby desde o começo, desde quando o Rails apareceu e quais os efeitos que isso causou e como modificou a vida de todo desenvolvedor independente da linguagem. Mas sem mais delongas, vamos ver o Crystal em si. Então, o Crystal ele é um binário chamado Crystal e ele já tem o equivalente a um scaffold. Então, eu dou um init app a algum projeto, ele já me cria uma estruturinha, pode ser app ou lib, se eu quiser fazer biblioteca. Então, vamos abrir e ver o que ele cria para a gente. Então, como todo rubista, tem que ter um diretório spec e um pequeno boilerplate onde eu posso começar a criar o meu código. Então, aqui eu vou fazer rapidamente uma pequena classe teste bem simples, que vai me cuspir a coisa mais idiota de todos os tempos, que é dar um Hello World. Então, se você é de Ruby e está olhando o que eu estou digitando aqui, isso para você é Ruby. Não tem nada que, se você olhar só o código, vai dizer que é Crystal ou qualquer coisa diferente. Então, eu estou instanciando a classe e dando um put do método Hello, que vai dar Hello World. E como é Ruby, Crystal também tem essa filosofia, vamos fazer teste, ele já vem com o equivalente ao mini-spec, como se fosse, então alguma coisa entre o mini-spec e o rspec. Então ele tem lá o describe, it, vamos instanciar essa classe e ele should equal essa string, como você faria no rspec, por exemplo. Daí a gente pode salvar e vamos ver isso rodando para ver o que vai acontecer. Com o mesmo binário eu dou run nesse código fonte.cr, ele já vai compilar e rodar direto. Então deu hello world, que é o que eu esperaria com o Ruby funcionando do mesmo jeito. E se rodar o spec, vai dar pau, porque eu deixei errado de propósito. Eu testei a instância em vez de testar o método, então eu dei o expected got diferente, vamos consertar esse spec. Então ali tinha que ser o t.hello should equal esse hello world. Então vamos testar de novo. Então agora eu saio, executo o Crystal Spec e vai dar erro de novo, porque aí foi erro meu que eu esqueci na hora de gravar, faltou 2 exclamações. Mas então vamos ver como é ele passando. Então vamos colocar ali as 2 exclamações. E até agora, presta atenção que se você é de Ruby e eu não disser que é Crystal, para você isso é Ruby. Então, só nesse pequeno exemplo, você aprendeu sobre init, run e spec, e é assim que funciona o spec dele, é muito parecido com o rspec, e eu posso também gerar o binário direto, que é usando o build, com esse flag release, que ele vai tirar symbols e simbologia de debugs e tudo mais, para deixar o mais rápido possível, e ele me faz ali um executável de 700 kilobytes, então é um executável razoavelmente pequeno, não é tão pequeno quanto o C, mas é bem pequeno. Então, se eu rodar agora ele direto esse binário, pronto, compilou, rodou, executou. Se eu ver qual é o tempo que leva para executar esse binário, é ordem de microsegundos, é super rápido de rodar, não tem que carregar um interpretador nem nada disso. Então, vamos ver um exemplo um pouquinho mais elaborado. Todo mundo gosta de comparar Python com Ruby, então vamos fazer um pequeno exemplo, só para vocês verem a diferença entre Python, Ruby e Crystal, e vamos fazer um Fibonacci, que é outro exemplo, o equivalente Hello World do jeito mais tosco possível, um Fibonacci não otimizado. Então é assim que a gente, para quem nunca viu Python, é assim que funciona Python. Ele tem esses 2 pontos que Ruby não tem, e ele não tem end. Então, caso caso eu passe 1, ele devolve 0 já, caso eu passe 2, e é else if, em vez de else if, que a gente faz em Ruby.
Caso seja 2, ele vai devolver 1. E caso contrário, ele vai fazer o recursivo do Fibonacci, que é retornar fib n-1 com fib n-2. Então, isso é um Fibonacci bem simples. E nesse teste, eu vou fazer uma somatória dos resultados dos primeiros 1 até 35 de Fibonacci. Então, vamos somar tudo isso daí. Eu não faço mais que isso na minha máquina, porque mais que isso, esse recursivo fica extremamente caro, vai ficar super lento. Então, vamos soltar agora o que eu somei e vamos testar, ver quanto tempo leva para o Python 3 rodar no meu notebook. Isso, inclusive, está rodando WSL. Isso é o WSL2 rodando no meu Surface Book 2. E ele levou 4,4 segundos para rodar um Fibonacci somando de 1 até 35. E agora vamos fazer a mesma versão, só que em Ruby. E aí eu vou usar em Ruby, vai ser extensão .cr, porque o Crystal é .cr, Ruby pode ser qualquer coisa, na verdade, a gente usa .rb, mas se eu passar para o interpretador um código Ruby, vai funcionar. E em Ruby, o mesmo código vai funcionar assim. Vou colocar Fibonacci e do jeito Ruby de fazer, se for o valor incorreto, então vamos colocar puts incorrect number, caso o n seja menor que 0. Vamos retornar 0 caso o n seja igual a 1. Vamos retornar 1 caso o n seja igual a 2. E o último cara que executa é o que ele retorna automaticamente, não precisa de return. Fib n-1, n-2, mesma coisa. E agora a gente vai fazer também uma somatória, fazer do jeito mais simples também, de 1 até 35, fazer um range. Para cada elemento desse range, vou passar para o bloco. E aí eu vou somar o resultado do fib desse número. Então, igualzinho que eu fiz na versão Python. Todo mundo acha que o Ruby vai ser necessariamente mais lento que Python o tempo todo. Vamos ver quão mais lento ele vai ser. Isso é o Ruby 264. Então, se eu rodar agora o Ruby, 2,95 segundos. O Ruby não é automaticamente mais lento que Python, como todo mundo pensa. Então, fica essa informação para vocês. Agora, eu vou compilar essa mesma versão que eu rodei com Ruby, só que em Crystal. Então, aqui, quando eu ficar preto, eu estou acelerando, precisando esperar o tempo de compilar. Então, agora ele gerou um binário. Vamos executar esse binário do Crystal. Pronto. É essa a diferença de ordem de grandeza entre uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada. Então, isso aqui é a ordem de grandeza de Ruby. Se eu olhar aqui nesse gráfico, aqui é uma comparação que eu peguei num site, acho que depois eu posso deixar a referência, mas olha só uma coisa. Aqui o Sinatra e o Rails, os dois feitos em Ruby. Obviamente o Rails faz muito mais coisa que o Sinatra, por isso ele vai ser mais lento em termos de quantas requisições ele consegue fazer por segundo. Está abaixo dos 5.000, está mais na faixa dos 1.000 por segundo. Um Phoenix, que é o Elixir, ele é bem mais rápido. E o Go, olha a diferença de escolha de frameworks. Se eu pegar o Martini, ele vai ser mais lento, uma ordem de grandeza mais lento. E o Gin é o mais rápido de todos. Então, o Gin acho que é mais próximo do que seria o Sinatra, vamos dizer assim, é mais simples. E o Crystal, ele tem um equivalente Sinatra, que é o Kemal. O Kemal, ele tem esta ordem de grandeza. Ele está muito mais próximo do que é o Go, do que qualquer outra coisa, e sim, ele ultrapassa o Elixir em testes crus, benchmarks sintéticos. Não quer dizer que vai ultrapassar sempre. Isso aqui é um teste de inserções em bulk no Redis. É eu jogar 1 milhão de inserções em bulk e ver durante, se não me engano, 1 segundo, quantas dessas inserções ele consegue executar. E aqui, de novo, se eu olhar no Go, você vai ver que tem 2 drivers de Go. Se eu pegar o melhor driver, ele tá nessa ordem dos 500 mil, do 1 milhão que eu passei, ele faz metade. E se eu pegar o driver ruim, ele decai ao nível que chega perto do Node.js. E mesmo o Node.js, se eu pegar o melhor driver de Ruby, o do Ruby vai ser mais rápido. Então, também não quer dizer que Node.js é automaticamente mais rápido o tempo todo. O C, ele está nessa faixa dos 300 mil. O Go ainda é mais rápido, o Java ainda é mais rápido. E se eu pegar o Crystal, o driver que já vem com o Crystal, inclusive, ele está nessa faixa de grandeza. Vamos ver agora, fazer Fibonacci Hello World é simples. Vamos fazer um exemplinho um pouco melhor. E já que eu falei de Go, vamos fazer um pequeno endpoint de Go que vai responder um Hello World. Então, é o Hello World dos microserviços, que é usar o pacote NetHTTP para responder a um endpoint. Então, vou colocar aqui HTTP, vai dar um handle func,
para quando vier barra, ele vai usar essa função chamada hello server que eu vou implementar. Todo programa em Go começa nessa função main, que nem em Java, e aí eu vou dar um listen insert, que vai dar bind listen na porta 8080 do localhost, e agora tem que implementar essa função hello server, que vai devolver, então ele vai receber primeiro como parâmetro um writer, que é o response writer, e o ponteiro da request, Go tem ponteiro, e dentro eu vou formatar uma string, que é usando esse pacote format, FMT, que é uma das coisas que me cheira a C, que eu não gosto. Fprintf é muito C. Mas enfim, vou colocar ali um hello, e aí eu vou tentar fazer uma formatação, que nesse caso não vai funcionar também, mas não importa. Vamos ver ele formatando uma stringzinha besta, e vai devolver nesse barra. Então agora a gente pode compilar isso que a gente acabou de fazer, aí é go build, nesse ponto Go. O compilador do Go é extremamente rápido, ele é muito mais rápido do que a maioria dos outros compiladores, incluindo o Crystal. Se eu executar, ele vai subir esse programinha, vai dar bind na porta 8080, então vamos para outro terminal aí embaixo e dar um curl no localhost 8080 e ver funcionando. Então, é o que eu espero que funcione. Hello, está funcionando. Agora vamos fazer o equivalente em Crystal. E nesse caso não vai ser igual ao Ruby, porque as bibliotecas são diferentes. Se fosse a mesma biblioteca, seria basicamente a mesma coisa. Mas você vai notar que, para todos os efeitos e propósitos, você está vendo o Ruby. Tá vendo? Estou usando o require. Esse HTTP Server já vem no Crystal. Então, o Crystal já vem com uma standard lib fantástica, incluindo coisas como um servidor HTTP, cliente HTTP, antes de instalar bibliotecas externas. Então, eu crio uma nova instância, abro um bloco, passo contexto, faço content type C plain text. E agora eu vou fazer o response para toda a URL sempre printar hello world, independente de que URL está chegando. Mesma coisa agora, eu vou subir esse server, vou dar um bind na porta 8081, se eu não me engano, para não conflitar com o do Go. Aqui eu só estou dando um putz, no do Go eu não dei, mas não importa. Como no outro do Go eu estava fazendo uma concatenação de string, aqui eu também estou fazendo, só para aparecer como é que é a diferença. E vou dar um listen e a partir daí ele bloqueia e fica esperando. Mesma coisa, vamos parar esse do Go e compilar essa versão de Crystal. Que vai fazer basicamente a mesma coisa. Então terminou de compilar. O compilador do Crystal é um pouco mais agressivo que o do Go, ele tenta otimizar bastante. Executou, subiu, deu bind na porta 81, curl de novo nela, porta 81, funcionou igual. Então, em termos de código, é só para você ter uma noção. E aí a gente tem aqui os binários, tanto de Crystal quanto de Go. Então vamos dar uma olhada agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu criei uma maquininha, a mais tosca possível, a mais barata possível, um droplet na DigitalOcean, que é uma maquininha com CPU super fraca, com pouquinha memória, só para a gente fazer um teste usando real mesmo. Então, primeira coisa que você vai notar é que o binário do Go é 3 vezes maior do que o binário do Crystal. O runtime do Go realmente faz mais coisa que o runtime do Crystal, por isso ele é muito maior. Então a gente está falando de uma ordem de 7 MB para o Go e 1.8 MB para o Crystal. Agora eu vou fazer via SCP, transferir esses binários para aquela maquininha tosquinha que eu coloquei na DigitalOcean. Então eu vou subir primeiro via SCP o hello do Go, que vai demorar um pouquinho mais, porque ele é maior. Eu estava numa rede não tão boa, então eu acelerei aqui um pouco. E agora eu vou fazer a mesma coisa, transferir o binário do Crystal para a mesma máquina, que vai um pouco mais rápido, porque o binário é 3 vezes menor. Ponto, subiu. Agora vamos dar SSH no servidor e fazer uma coisa que você obviamente não deve fazer numa máquina de verdade. Então, isso que eu acabei de mostrar, eu vou mostrar aqui agora. Você não faça, que é executar o binário em background com ampersand. Vou subir os dois, ele está subindo a porta 8080 o Go e 8081 o Crystal. Vamos sair da máquina e agora dar o curl usando o IP dessa maquininha, só para ver se está funcionando. Mesma coisa, porta 8080 responde o Go, então funcionou. Porta 8081 é o Crystal, então funcionou também. Então estamos funcionando. Agora eu vou usar uma ferramenta chamada Werk, que faz teste de carga simples. Então eu vou abrir 50 conexões em paralelo, que vai ficar bombardeando esse endpoint durante 10 segundos. Ele abriu 2 threads para 50 conexões e está lá marretando nesse Go.
e vamos ver quantas requisições por segundo ele consegue responder nesse período. Uma faixa de 190 requisições por segundo, considerando que tem a rede internet no meio do caminho. Mesma coisa do Crystal, mesmas condições, e ele vai ter basicamente, vamos lá, a mesma ordem de grandeza do Go. Mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Nesses testes simples. Óbvio que varia com a complexidade da aplicação. Mas, se eu olhar Node.js, esse código que está ali no canto superior esquerdo é Node.js, é como você faria o equivalente Hello World do Node.js, e você vai ver que rodando localhost, não é no servidor, então aqui é ignorando a parte rede, ele faz uma faixa de 15 mil requisições por segundo, que é coisa pra caramba. O Ruby não chega perto disso. A versão em Crystal, rodando em localhost, sem ter o problema da máquina mais lenta, né, no droplet, e sem ter a internet no meio do caminho, se eu rodar, ele vai executar 140 mil requisições por segundo, que é uma ordem de 10 vezes mais rápido do que o Node.js. Então, o Node.js não é o rei de tudo. O Go é muito mais rápido, o Crystal é muito mais rápido. Hoje você tem opções muito melhores para fazer coisas desse tipo. Então, a gente está falando de 10 ordens de grandeza aqui. E eu falo que o Crystal ele é um filho bastardo do Ruby com Go, porque ele herda, em termos de concorrência e paralelismo, as mesmas primitivas que o Go tem, que são os Go Channels. Então, uma das coisas mais importantes no Go, que é o que levou todo mundo a usar Go, é essa ideia de você ter channels. Channels é uma forma de coordenação entre as GoFunk, que são como se fossem corrotinas. Então, é como se fossem os processos de Elixir, para quem é de Elixir, por exemplo. Com channels, eu consigo fazer mailboxes de Elixir. Então, ele seria como se fosse uma primitiva, um nível abaixo do que o Elixir e o Erlang oferecem. Eu consigo fazer o equivalente ao que o Elixir faz, usando channels, tanto em Crystal quanto em Go. Então, como não tem ainda muita documentação em Crystal, porque ele é super novo, então eu resolvi vou pegar a documentação de Go e vou treinar com Crystal. Então, do lado esquerdo você tem em Go, e isso daqui é o equivalente em Crystal, a mesma coisa. E você vai notar que esse channel ele é tipado. Você vê que tem um parênteses ali, então esse é um channel que aceita strings. E esse spawn é como se fosse a função Go do Go, que executa o que tiver nesse bloco em paralelo. Ele é um fiber, como se fosse um fiber de Ruby. E quando você dá o receive, ele bloqueia esperando alguma coisa. Então, aquele send, ele vai enviar no channel e vai receber esse receive esperando receber alguma coisa. Então, ele bloqueia a execução até receber. E eu consigo pegar vários exemplos. Channel buffering vai funcionar. Channel synchronization funciona. Synchronization, como eu faço com o padrão de execução assíncrona de vários workers, eu quero coordenar todos eles, esse é o mini pattern para isso. Channel directions funciona também. E tudo isso funciona porque o Crystal ele é construído sobre o LLVM. LLVM que muita gente não sabe exatamente o que ele é, mas se eu for responder em poucas palavras, ele é um framework de compilador. Então, eu posso desenvolver compiladores usando o LLVM. Então, muitas linguagens usam o LLVM hoje. O Safari usa LLVM para otimizar JavaScript em tempo de execução, por exemplo. O Rust é feito em LLVM. E eu explico em detalhes mais a história de como nasceu o LLVM, como ele evoluiu, porque foi importante para a Apple. E toda essa história nesse vídeo eu recomendo que vocês deem uma olhada, que é muito boa a história do LLVM e é muito importante saber o que é esse animal. Então, o Crystal em si, ele acabou de ser a versão 0.32, eu estava vendo no Twitter, tipo, nesse momento saiu agora. Nessa versão 0.31, ela é importante porque é onde eles começaram a colocar o Crystal até essa versão, ele era monothread. Então, é que nem o JavaScript, o Ruby, Python, ele é monothread. Ruby e Python não, porque eles são multithread, mas eles têm o Global Interpreter Lock, então, para muitos efeitos e propósitos, é quase monothread. Mas o Crystal, ele é como se fosse o JavaScript, ele tinha um reactor equivalente, que eu conseguia subir várias fibers, e via as channels ele sincroniza a execução de várias fibers em paralelo, mas numa thread só. Se eu quiser usar uma máquina com 4 cores, eu precisaria subir 4 binários de Crystal em paralelo para cada um exaurir 4 cores. Mas agora, nessa versão, como o Go, eu subo um único binário, via uma variável de ambiente, eu digo quantos cores eu quero que ele sature, e ele vai saturar todos os meus cores. Eu posso ter 100 cores na máquina, ele vai saturar os 100.
E então, em termos de concorrência e paralelismo, o Crystal ele tem esse mini book que tem toda a estrutura explicando como o Crystal funciona, a parte de tipagem estática via inferência, ele tem macros, eu consigo fazer macros, eu consigo fazer method missing numa linguagem compilada de tipagem estática usando macros de Crystal. Então eu consigo ter quase 100% do comportamento de Ruby, incluindo classes abertas, incluindo inserção de módulos em classe, incluindo overload de métodos, incluindo método missing. Tudo que eu faço em Ruby, eu consigo fazer em Crystal com basicamente a mesma sintaxe. Ele tem instalador, ele compila, todo lugar que o LLVM compila para o sistema operacional, então macOS, diversos sabores de Linux, no Windows eu posso dar VWSL. E ele já vem com uma standard lib fenomenalmente completa, que vem com tudo, parsing de JSON, biblioteca de criptografia, HTTP clients, HTTP server, zip, compressão, hashing, tudo. Então ele já vem com tudo pré-pronto nele, mas você também tem bibliotecas que em Crystal, em vez de chamar gems, a gente chama de shards. Então Ruby tem gems, Crystal tem shards. E aí, por exemplo, no Awesome Crystal, que é uma página que tem no GitHub, você tem diversos projetos que você pode baixar e testar. E ele já vem hoje com bibliotecas para conectar com praticamente tudo de mais importante. Redis, Mongo e tudo mais que você precisa vai funcionar com ele. E como eu falei antes, ele tem esse micro framework chamado Kemal, que se você olhar o código ali embaixo, ele usa uma DSL que é muito parecida com o de Sinatra. Então eu também posso fazer DSLs, que é o que faria em Ruby, em Crystal. Então ali embaixo você tem lá o get, barra, do, tem blocos bonitinho, e ele, por todas as características, ele é extremamente rápido em coisas como o WebSocket. Então, se você é de Rails e precisa fazer um microserviço ou um endpoint de WebSocket, essa pode ser uma grande opção, porque você não precisa fazer em Go e usar outra linguagem. Por exemplo, praticamente tudo que você sabe fazer em Ruby vai funcionar em Crystal. E tem outros frameworks, como o Lucky. O Lucky ele é mais Rails-like, então ele já tem uma estrutura um pouco maior, ele tem um monte de generators que nem o Rails, faz migrations, tem os ambientes que você trabalha, development, teste, produção, ele usa o Webpack para fazer pipeline, asset pipeline, e ele tem ORMs também, e ele tem mais de uma ORM. Por exemplo, no Elixir tem uma ORM chamada Ecto, e no Crystal tem uma chamada Cracto, que semanticamente funciona praticamente igual o que é o do Elixir, só que em Crystal. Então, e é compilado, tipagem estática, o compilador vai te dizer tudo que está errado em termos de tipagem, e você tem o suporte equivalente a minispec, que já vem na linguagem. Então, todas as bibliotecas de Crystal, ele já tem um spec dentro dele para você rodar. Então, todo o workflow que você já conhece vai funcionar nele com uma outra vantagem. Muita gente fala do Crystal está na versão 0.3, ainda não está na 1.0, mas isso não importa muito. No servidor, você não roda o Crystal. Você compila o binário e você roda só o binário no servidor. Eu não preciso ter nada instalado. E é por isso que eu mostrei aquele exemplo antes. Naquele servidor da DigitalOcean, ele é bare bone. Não tinha nada. Eu acabei de inicializar o droplet, eu só transferi o binário para lá do que eu acabei de compilar e tudo funciona. Basicamente, essa é uma puta vantagem, porque eu não tenho que lidar com Docker de versão diferente de Crystal, assim como eu faço com Ruby, por exemplo, que é uma das grandes vantagens do Go também. E hoje em dia já tem livro que explica mais sobre como o Crystal funciona, da Pragmatic Programming, vale a pena dar uma olhada, você não precisa desse livro, você pode usar direto o guide que tem no próprio site do Crystal. Então, acho que em 20 minutos é o que dá para mostrar. Eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos o geral, mas eu convido vocês a darem uma olhada, porque para quem é rubista e precisa, e tem a necessidade de ter um endpoint que recebe porrada, endpoint de analytics, de banner, de advertising, ou fazer o equivalente, um mini Slack, você vai querer ter WebSockets com um monte de gente conectada e pendurado nela, e você precisa aguentar. O Crystal, a grande vantagem é que ele é um binário super pequeno, então em termos de memória, ele é ridículo em termos de uso de memória, ele vai usar tipo ordens de grandeza menos que o mais otimizado Node.js que você conseguir colocar, e ele vai saturar toda a sua CPU, então você pode dar máquina para ele, que ele vai usar o que você tiver.
Então, se você tiver uma boa rede, uma boa configuração de rede no seja lá qual cloud você vai usar e expor esse endpoint para fora, ele vai funcionar. E eles, eu não mostrei aqui, você faz deploy para Heroku também. Então, ele tem build pack para Heroku já. Você pode fazer o Git push para o Heroku e ele vai funcionar o Kemal, vai funcionar o Lucky. Então, você vai conseguir conectar no Postgres, no Redis, no que você quiser, é quase Rails-like, só que com um passo extra que eu compilo, mas a vantagem disso é que eu consigo subir para lá e para cá. Alguém está rabiscando aí, mas beleza. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem perguntas, eu acho que para o final, depois das palestras, a gente pode discutir mais sobre isso. Valeu! Show de bola. Velho. A gente teve algumas perguntas aqui, algumas eu vou deixar para depois das talks, né, para a gente poder discutir com mais tempo, mas tem uma que achei interessante, se eu pegar o nome da pessoa aqui para não ficar anônimo, peraí. Aqui, ó, o Carlos Eduardo falou assim, você pode comentar um case real onde o Crystal está sendo utilizado? Você tem conhecimento de algum sistema em produção que está usando já, ou por ser ainda mais... Eu pessoalmente não vi ainda. Sinceramente, eu também tô no estágio ainda de early adopter, então eu realmente não vi, mas tem. Os criadores do Crystal é uma consultoria chamada Manas, na Argentina. O Kemal é o Serdar, ele trabalha com Crystal já faz alguns anos. Na verdade, quando eu ainda organizava a RubyConf em 2016, eu trouxe eles para palestrar. Eu não lembro se tinha gravado as palestras deles, mas hoje eles trabalham em produção com Crystal. Eu, pessoalmente, ainda não estou usando. Eu tentei fazer o experimento num cliente, mas ainda não teve... o povo ainda tem aquele momento de será que eu vou, será que eu não vou? Então, de fato, ainda tem isso daí. O problema é assim, não existe grandes riscos, na verdade, porque, como eu falei, ele é um binário. Simplesmente é que nem Go. Basicamente, todo use case onde você usaria Go, você poderia usar Crystal. Então, você tem ambiente de Go, pronto, pode usar Crystal e começar a utilizar. Aí tem mais uma pergunta aqui, mas acho que eu vou deixar para o final, que é uma para você comparar, dar a tua opinião comparando Elixir com Crystal, mas acho que isso a gente vai acabar... Eu posso responder rápido. Não é comparável. Tá. Não é comparável. O Elixir, ele é mais... Entenda uma coisa que é importante. Eu já falei isso. Tem uma palestra que vocês podem dar uma olhada, tá no YouTube, que eu explico o Elixir. Uma palestra... Procura Fábio Akita Elixir, que tem uma palestra minha falando qual é a grande diferença do Elixir. Mas, em poucas palavras, o Elixir é mais comparável a Java. Ele é uma plataforma. Ele não é só uma linguagem. O Go, o Crystal, todas elas são mais parecidas com C, C++. Ele compila, faz um binário e executa. O Elixir ele é uma plataforma, ele tem um runtime gigante que ele sobe, ele é quase como se fosse um sistema operacional, que você tem o equivalente a daemons, que são os supervisors, você tem todo um ferramental, quase sistema operacional-like, ele é como se fosse um sistema operacional. Ele não é um pacotinho pequenininho que você faz um bináriozinho de 700 kilobytes. Ele é um pacotão que ele vai empacotar megabytes de coisa, ele é super mais pesado. E ele não é compilado como é um Go, como é um Crystal. Ele ainda é interpretado, ele é um bytecode. Então, existe inclusive projetos para tentar compilar nativamente, etc., mas o default dele é interpretado. A palestra de Elixir of Life, exatamente essa palestra que falaram no chat. Beleza, a gente pode mandar, inclusive, depois no e-mail para o evento, eu vou colocar o link da palestra direto. Bom, então, agradecer você, Akita, por ter compartilhado. As próximas perguntas que acho que o pessoal colocou aí, a gente deixa, então, para depois da última talk. Tá? Bom, enquanto o Diego vai preparando ali a apresentação dele, eu vou fazer mais um apelo aí para vocês entrarem na comunidade. O Fábio acabou de colocar o link lá. Tá, tem um canal de Ruby, inclusive, que é onde o Frankson, que a gente está comentando antes de começar o evento, né? Que o Frankson compartilha uma jam todo dia. Então, a gente vai fazer uma ação de sorteio também lá no canal. Entrem na comunidade, vocês vão receber o link. Só deixa eu tossir só um segundo. Desculpe. Vocês vão receber o link por e-mail para entrar na comunidade. Vocês já entram lá, tem vários canais. E a gente já está esperando vocês. Beleza? Então agora a gente vai para mais uma talk do Diego Pulido, que vai explicar aí um pouquinho como funciona o GraphQL e como utilizar com Ruby. Diego, tá tudo certo aí? Vamos lá. Beleza, Bom, galera, minha... Só acho que o chat tá na... beleza, foi.
Meu nome é Diego Polido, para quem não me conhece. Eu trabalho com Rails atualmente. Fui javeiro por muitos anos também. Sou formado em ciência da computação. Me formei também em engenharia de software, focado em Java também. Então, minha vida acadêmica e de carreira assim veio bem estruturada com Java, né? Porém, a minha paixão por Rails sempre foi maior do que o Java, né? Então, sempre vim tentando migrar minha carreira para Ruby, e nos últimos anos eu consegui fazer isso, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o GraphQL, que é uma tecnologia relativamente nova, né? Que vem conectando aí vários tipos de linguagem. O Ruby é uma delas que usa o GraphQL, e ela serve para muitas ela é muito útil para muitos tipos de cenários e pode substituir facilmente os REST APIs da vida que a gente está usando por aí. Então, para introduzir aí, é uma query language para APIs. Você tem perde aquele conceito de REST, você passa a trabalhar numa linguagem orientada a gráfico, e com isso você tem um ganho aí você ganha tipo uma linguagem se trabalhando com APIs, né? Então te facilita muito em muitos cenários de você buscar dados e ter resultado de dados, né? Foi criado pelo Facebook em 2012 e desde então vem sendo implementado por todas as linguagens que estão no mercado, né? Possui ferramentas no sistema GraphQL, então tem bastante ferramenta útil em várias linguagens, tanto para back-end quanto para front-end, ou seja, tanto para servidor quanto para cliente. Ela é independente de data store, plataforma, né? Então você não precisa estar usando um banco de dados, por exemplo, para você poder usar o GraphQL. Você pode retornar do servidor, por exemplo, algum cálculo que o servidor faz ou qualquer outra coisa. É utilizado principalmente para melhorar a performance e experiência de aplicações de uso mobile. Ou seja, não agora, porque agora o 4G está bem melhor, né? Mas na época que foi pensado o GraphQL, a gente tinha o 3G muito limitado, né? A gente tinha, sei lá, uma franquia, sei lá, de 200 megas por mês. E se tu fizer um request para uma API lá, um REST API, que traga, sei lá, 1 KB de dados sem necessidade, isso era um custo muito enorme, né, para as aplicações. E isso, assim, a gente está tentando reduzir, enxugar ao máximo a resposta das APIs, né? O GraphQL tem 4 pilares aí principais, né? São os query types, os mutations, os subscriptions e os fragments. Os dois principais são os dois primeiros, né? Os query types é para você trazer dados do servidor, as mutations para você fazer para você escrever dados em um banco de dados, por exemplo. E subscription é para você monitorar algum tipo de coisa. Os fragments são utilitários para você conseguir mapear os seus dados, né, da API. Você não ter que se reescrever várias vezes a mesma coisa. Aí tem as vantagens e desvantagens. Eu nunca defendo uma ferramenta 100%, nem critico 100%, né? Às vezes ela é muito boa para um caso, mas talvez não seja tão boa para outros casos. Então a gente tenta usar o melhor das ferramentas, né? Então uma das vantagens aí é o que reduz o número de endpoints para o mínimo possível. Ou seja, ele só tem um endpoint. Você vai fazer requests em um endpoint e vai mandar métodos para esse endpoint. E esse endpoint vai interpretar
o seu request através dos métodos disponíveis no GraphQL e vai te retornar os resultados daqueles métodos. Possui um padrão de entrada e saída de dados, ou seja, você tem um esquema ali, né, trabalhando em cima dos dados. Isso é bem legal, porque você não tem como inventar dados e nem esperar dados diferentes daquilo. A documentação é integrada com código, então isso facilita bastante, né? Hoje em dia é muito chato documentar API REST, e com GraphQL é bem simples. Muitos recursos em um único pedido, ou seja, ao invés de você fazer várias chamadas GraphQL, você pode fazer uma chamada com vários métodos, ou seja, ele vai te devolver a resposta de várias chamadas em um request só. Isso pode ser muito útil para você, sei lá, se concentrar todas as chamadas num request só. E, por exemplo, você pode remover aquele array de promises lá e te devolver um promise só, né? E o mais importante aí, né? Ele só devolve os dados que te interessam. Você vai informar que você quer ID e nome, ele vai te devolver ID e nome. O resto não interessa para você. As desvantagens do REST. Aí eu vou falar um pouquinho do REST também, né? O versionamento. Não existe um jeito certo para versionar a API. REST, né? Cada um versiona de um jeito. Cada um inventa uma forma de versionar. Múltiplos endpoints para resolver uma necessidade específica. Às vezes você tem que fazer uma chamada para um endpoint REST, pegar uns dados daquela resposta. Meu cachorro. Ele tá bravo que você tá falando mal do REST. Bom, múltiplos endpoints para resolver a necessidade que eu estava falando. Às vezes você quer uma informação, aí você faz 3 chamadas de API REST para ter o resultado que você queria. E com GraphQL você pode fazer um só e ele já se resolve, né? Porque provavelmente você pode chamar os dados que você... informar os campos que você precisa e acabou. Os endpoints acabam expondo mais dados do que o necessário. Ou seja, você não tem como ficar controlando os dados que você vai devolver para o cliente a todo momento, né? Porque o REST API está meio engessado ali. Ele vai esperar alguns campos de filtro, por exemplo, e vai te devolver os campos fixos que já tinha na API, né? Aí tem um pouquinho de desvantagem do GraphQL aí. O servidor precisa fazer mais processamento, porque é uma interpretação de um payload grande, talvez, e isso vai demorar mais, óbvio. A manipulação do carregamento de arquivo não existe. Ainda não tem uma forma legal de fazer upload de arquivo pelo GraphQL. Então, a gente deixa isso para REST API. A execução é imprevisível, às vezes, porque tem muita forma de fazer tipo uma recursividade de chamadas, e isso pode envolver problemas na requisição, né? HTTP caching não existe, né? Isso é para quem quer chamar uma coisa que é muitas vezes chamada e o browser carrega lá o cache do HTTP, e isso não vai existir no GraphQL. A perda semântica do REST, né? Porque o REST tem uma semântica e o GraphQL não existe semântica, né? É só GraphQL, acabou. O erro handling não existe, ele vai sempre retornar 200. Mesmo que dê erro, ele vai retornar 200 e vai te dar no resultado dela o que aconteceu. Aí tem alguns exemplos aí, né? Pedindo somente o que eu preciso, por exemplo, eu passei aí, chamei a person, eu quero com aquele ID ali, eu quero ID, nome, blá blá blá. Ele vai te devolver tudo o que você pediu. Múltiplas requisições em apenas uma chamada. Ou seja, você vai concatenando os métodos ali
e na resposta você vai ter ali um data com o nome dos métodos e as respostas de cada método. Os objetos alinhados, né? Você pode chamar um recurso, e esse recurso tem um array de recursos dentro dele que você pode chamar e também especificar os campos desses recursos e vai te retornar todos os dados que você quer. Aí essa é o ponto chave aí do GraphQL, né? São as referências cíclicas. Você pode chamar um recurso que tem um array de recursos que tem o mesmo tipo de recurso para chamar anteriormente, e assim você vai criando uma recursividade aí de chamada. Né? Isso é um pouco perigoso no GraphQL. Aí tem um pouquinho de Ruby aí, né? O setup inicial é bem simples, você adiciona a Gen GraphQL, roda lá o exe Rails Generates GraphQL install, aí ele vai instalar todas as dependências necessárias aí para adicionar o GraphQL no projeto Ruby, ou no caso Rails, né? Aí ali ele já vai adicionar a rota GraphQL, que é a única rota que o GraphQL tem. E nesse exemplo aí eu também adicionei o GraphQL, que é uma ferramenta de playground ali, né? Para você ficar testando as APIs do GraphQL. Aí adicionando um query type, quando você quer criar um query type, você vai primeiro criar o query type do recurso que você tem. Nesse caso aí eu adicionei um field de country, aí eu adicionei um country type com os campos que eu quero disponibilizar no GraphQL e eu deixo ele disponível na classe do query type, né? Esse aí é o GraphQL, que é uma ferramenta bem útil para quem usa GraphQL. Ele já disponibiliza todos os esquemas, ou seja, os métodos disponíveis que tem do GraphQL para aquela aplicação. Aí você já tem toda a documentação lá ali já pronta para você ver o que ele pede que aceita, né? Adicionando uma mutation type, você vai criar a mesma coisa, vai criar um mutation type do recurso que você quer, vai disponibilizar um campo novo e vai enviar as informações daquele campo. Aí, esse é um resultado básico do GraphQL. Se você enviar uma mutation para create user, ele vai salvar um novo user no banco e vai te devolver os campos que você pediu para devolver. Bom, vou deixar o demo para o final, se der tempo, mas basicamente é uma aplicaçãozinha que eu já passei nos exemplos ali, então não vai ter muita diferença. Aí eu deixei aí uns slides só para descrever mais ou menos o que o GraphQL tem nos ecossistemas das linguagens em si, né? O JavaScript implementa o Relay, o Apollo Client, o Loca. No iOS tem o Apollo iOS, no Java tem o Apollo Android. Travou? Travou para vocês também ou foi só para mim? Travou também. Travou aqui. Travou, o Diego travou. Vamos contar mais uns segundinhos aí. Bom, aí eu tenho umas dicas aí. Voltou e travou. Bateu na trave. Acho que caiu, né? Acho que caiu, peraí. Aí, voltou. Aí, todo mundo vendo? Beleza, voltou. Voltou, agora foi. Beleza. Então, eu deixei 3 dicasinhas aí para quem vai implementar GraphQL pela primeira vez. Comece implementando a funcionalidade e vai migrando com a necessidade. Por exemplo, a gente, na Smart Fit lá, a gente introduziu o GraphQL numa integração de aplicações e
A gente começou com uma funcionalidadezinha, o sistema é legado, cheio de REST API, para lá e para cá. E a gente colocou o GraphQL, pegou, foi migrando aos pouquinhos uma API ou outra. E agora, com o tempo, a gente está tentando só colocar no GraphQL, para facilitar a vida. Não precisa abandonar o REST, continua usando o REST no que precisar. Então, não chegue numa aplicação e queira ser muito radical, né? E cuidado com os objetos aninhados, porque isso aí pode gerar muitos erros e processamentos no servidor, né? Deixei uns links aí que eu pesquisei para montar essa apresentação. E é isso, galera. Eu não preparei uma parada muito extensa para não ficar muito maçante, né? E já tinha apresentado essa apresentação em outras ocasiões e calculei justamente para ficar uns 10, 15 minutos mesmo. E fica aberto para dúvidas aí. Show de bola, tranquilo. Passou 1 minuto, inclusive. Pode ficar tranquilo. Olha só. O Misael perguntou aqui, até deu uma resposta, você comentou isso, mas se o GraphQL é um criador de API, né? Então, você explicou, né, que sobre a parte de integração e comunicação, mas se você puder dar um resumo aí para ele. Opa, agora que eu vi que eu estou sem vídeo aqui. Quando você cria REST APIs, você cria um request e um response muito engessado, né? E com o GraphQL você vai criar essa API um pouco mais flexível. E isso para você personalizar depois é muito mais fácil, né? Por exemplo, você quer trazer uma lista de pessoas. Ao invés de você criar uma REST API de uma lista de pessoas, você vai lá e cria uma lista de pessoas no GraphQL. E isso vai te facilitar muito no futuro, porque, sei lá, hoje você quer ID, nome e, sei lá, e-mail da pessoa. Aí você vai criar um REST API que devolve ID, nome e e-mail. Mas aí, futuramente, você quer adicionar todos os campos de pessoa, por exemplo. E com REST API isso você não vai precisar mais mudar, porque já está pronto. Você só vai precisar disponibilizar os campos que você quer que fiquem disponíveis externos, né? Show. E o desculpa se eu falar errado, tá? Isaí Alcântara perguntou, você disse que fazer documentação GraphQL é mais fácil que o REST. Como? Então, na própria classe... Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, na própria classe do GraphQL... Tá, deixa eu matar minha apresentação. Ó, na própria classe do GraphQL, você vai colocando descriptions em cada campo, em cada método disponível, né? E isso fica disponível lá no GraphQL. Deixa eu tentar rodar minha aplicação aqui. Pessoal, sempre deixa eu fazer teste de produção, hein? Né? Normal, né? É o jeito certo, né? De testar as coisas. Ó, essa description aqui, identificação do usuário, retorna todos os usuários. Isso aqui fica já disponível aqui, ó. Eu quero todas as queries. No all user já tem aqui a documentação. Aí o user, ele está documentado também todos os campos que você quer que sejam disponíveis, ou seja, ID, e-mail, isadmin, name, phone number. Isso aqui já vai estar disponível aqui, por exemplo. Se eu chamar aqui, vamos lá. All users, ID, name. Se eu chamar aqui, ó, ele já vai trazer, ó. ID, name. Se eu quiser, eu dou um Ctrl espaço aqui, ó, já vejo todos os campos disponíveis também. Vou adicionar mais um. Aí ele já vai trazer o que eu quero aqui. Isso fica bem simples, né, para trabalhar. Aí, por exemplo, se eu tivesse criado uma API REST para devolver só esses três, sei lá, um outro cliente quer a mesma lista, só que com um campo a mais lá. Aí no GraphQL você já está pronto. Você adiciona aqui só no seu request o que você quer e pronto. Já está pronto. É isso. Shows, era maneiro demais.
É muito legal. Acho que é isso. Acho que veio mais uma dúvida. Performance. Dúvida aí do Matheus Performance, Richard. cara. Performance. Performance, assim, para exemplos simples é irrelevante, né? Mas para coisas assim mais pesadas, tipo, você chamar vários métodos de uma vez só, talvez seja um pouquinho mais lento, né? Porque há muito processamento, né? Como só tem um endpoint chamando e interpretando tudo, eu não tenho dados de performance aqui para mostrar para vocês, né? Posso dar um parêntese? Mas, oi? Posso dar um parêntese? Claro, óbvio. Performance provavelmente vai ser um pouquinho pior do que se fosse um REST API, mas como ele suporta HTTP cache, dependendo de como você organiza isso, isso pode ajudar bastante. Uhum. Sim. Então, o GraphQL ele tem o esquema aqui que lê tudo, né? Ele lê o que você enviou pelo request lá, o payload da sua chamada, né? Interpreta tudo ali e ele te devolve a resposta que você necessita, né? Então, há um processamento um pouco maior do que um REST, né? É isso, pessoal. Acho que isso. Tem mais algumas dúvidas, mas acho que a gente pode deixar um pouquinho para depois também. Isso, pode deixar para depois. Beleza? Então, beleza. Bom, Diegão, muito obrigado aí por ter compartilhado o conteúdo. Eu tenho certeza que vai ter mais dúvidas sobre isso daqui a pouco. O Com GraphQL certeza, a gente troca ideia. sempre tem, sempre gera um buzz legal aí Sim. que todo mundo quer usar, daí pouca gente se arrisca, daí todo mundo olha e fala, caraca, que maneiro. Mas é legal quando tem alguém que a minha dica é se arrisque. Bote no projeto, implementa ali que é muito fácil e testa com um exemplo. Às vezes você tem alguma coisa para fazer nova assim e vai ter que fazer mesmo um API de integração, então bota ali e vê no que dá. Se der ruim, você volta para o REST API. É, isso aí. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai trazer mais dúvidas, mais coisas. Depois que a gente terminar a próxima talk, a gente pode trocar uma ideia aí sobre isso. Enquanto o Frankston vai se preparando ali para compartilhar a tela, vou fazer mais um convite para vocês. O Fábio vai colocar o link aqui na descrição. Não esqueça de entrar na comunidade. Algumas pessoas estão me chamando em DM. Tá? Então eu coloquei uma mensagem no canal principal ali, convidando vocês para entrar no canal de Ruby. Então quando vocês entrarem na comunidade, tem uma mensagem minha ali, ó, pessoal que está vindo, daí é só clicar em cima que vocês já vão entrar no canal. Funciona como se fossem salas, né? Como se fossem grupos do WhatsApp. Então, para quem usa Slack e tal, você só está entrando em mais um canal. Lá a gente bate papo sobre Ruby e tal. Então apareçam lá, compartilhem o emoji de Ruby que estão compartilhando lá e a gente conversa mais tarde. Beleza, galera? Então, agora o Frankston vai estar comentando aí um pouquinho sobre Rails, né? É quase que impossível falar de Ruby sem lembrar de Rails. E hoje ele vai ensinar aí como se utiliza, o que tem de novo e tal. Beleza? Frank, tá contigo. Beleza. Boa noite, pessoal. Conseguindo me ouvir legal? Sim. Alto e claro. Beleza. Bom, boa noite. Me chamo Frankston. Para quem ainda não me conhece, meu nome é ID, então você vai conseguir me encontrar em qualquer rede social aí com o Frankston. É único, você não vai encontrar outro igual. Atualmente sou embaixador da Impulso, estou com o Ruby on Rails tem quase 5 anos, então foi um dos primeiros frameworks que eu conheci, que me apaixonei de cara. Então é um cara que realmente eu curto bastante, me divirto diariamente aprendendo coisas novas e coisas novas que vão aparecendo, se parecem mágicas como na minha cabeça que explodem. Então é um framework muito, digamos, divertido de você aprender e usar. Bom, o objetivo dessa talk é mais básica, então eu vou mostrar mais para quem está começando agora a mexer com o Ruby on Rails, alguns genes que podem te ajudar quando você entra de cabeça com um framework que você não sabe fazer determinadas coisas que pode te parecer complicadas, mas que é bem simples de ser feito, até porque a nossa comunidade como o Ruby on Rails, ela tem
praticamente tudo que você precisa fazer, ela já está pronta. Simplesmente você instala a Gen, pluga a Gen na tua aplicação e ela vai funcionar com poucas linhas de código. Então, algumas gens que eu considero assim legais e úteis para toda e qualquer aplicação nova que você criar. Então, algumas gens que eu acho legais. Pode ser que tenham outras que eu não vou estar falando aqui que sejam legais ao ponto de vista de vocês, e vocês podem comentar no final aí se tem alguma que eu esqueci, vocês acham interessante, tá? Bom, não vou explicar em relação ao MVC, nem Try, nem Convention of Configuration. Já existe muita talk e muita informação disso em relação ao Rails. Então, essa talk é mais parte mais prática mesmo de gens que você pode usar no seu dia a dia, tá? Uma delas é o Device, tá? Para quem não conhece, esse carinha você consegue identificar a tua aplicação. Ela é a mais, eu acho que é uma das mais famosas dentre todas as gens que eu considero. Ela praticamente todo mundo usa. Eu não tenho essa estatística, mas eu acho que todo mundo usa, porque é a principal que a galera usa. Então, para usar ela, simplesmente você bota a Gen Device no seu Genfile, faz um generate para instalar, ele executa um script lá que instala tudo que precisa para tu gerar a tua entidade que tu quer usar, um user, person ou alguma coisa. Tem um generate que já gera uma migration toda pronta para a identificação. Ele já tem um generate para as views, então se você pensa, beleza, eu vou instalar a Gem, mas vou ter que criar todas as telas de login, de recuperar a senha e etc. Ele já tem isso pronto, tem um generate que já gera todas essas telas. Simplesmente você joga o seu CSS e personaliza e já vai funcionar rapidinho, acho que dentro de meia hora, 40 minutos. Se você manjar legal de CSS, você já tem todas as telas prontas, tá? E a única linha que você precisa colocar para que você possa bloquear o acesso de fora sem ser autenticado é esse Before Action Authenticate User. Colocou esse cara, só vai conseguir acessar as telas se tiver o seu usuário criado e autenticado, tá? Então, você viu que 5 comandinhos simples, você já tem todo um processo de autenticação de uma aplicação. Enquanto em outras linguagens ou em outros frameworks são um pouco mais complexas. Então, tipo, 5 minutos você deixa a sua aplicação com a autenticação feita e pronta. Tá? Então, isso é uma gem bem legal. Você já deixa isso feito rapidinho, sem muita dor de cabeça. A outra gen que eu acho bastante legal é o Kaminari. Tá? Ele é um cara que você faz paginação de registros, tá? de coleções de dados. Então, ele é muito simples de usar. Eu quero fazer paginações, é muito simples. Coloca essa gen, tem um generate para criar essas configurações, tá? De dizer quantos registros por páginas, entre outras informações que você pode... você tem um arquivo que ele já gera isso. Para usar, é muito simples. No controller, tu coloca, ele te dá um método page, tá? E você passa o parâmetro aqui de qual página você quer estar no momento dessa paginação. Tem um segundo parâmetro que eu não coloquei, que é o pair, tá? Que você diz quantos registros você quer nessa página. Então, você pode deixar ou configurado isso na tua aplicação, ou tu passa um parâmetro pair, que você diz que eu quero na página 3, eu quero 5 registros, ou na página 4, eu quero 10, e assim sucessivamente, tá? E para exibir a paginação, você tem simplesmente esse helpzinho para paginate, e você passa a sua coleção, tá? Então, se você olhar bem aqui nesse print, ele já gera tudo.
tá? Se você já tiver um Bootstrap instalado na tua aplicação, você não precisa configurar CSS, não precisa criar link, não fazer nada. Ele, com esse Help Paginate, já gera essa paginaçãozinha e já deixa tudo pronto, como o primeiro, ou o último, ou o próximo, o anterior. Na configuração você diz quantos números você quer antes ou depois da página corrente que você está, entre outras coisas. Então, isso já está tudo pronto. Então, você não precisa programar nada com relação à paginação. Instala a Gen, configura, joga esse helpzinho Paginate e ele já funciona na tua página perfeitamente. Outro cara legal que eu gosto com relação a agents é um agente chamado Hansak. Existem outras melhores, mas quando é uma aplicaçãozinha inicial ou pequena, eu considero essa agente bem legal. É um agente que você pode fazer buscas ou filtros, né? Então, para isso, você instala essa agente Hansak, ele vai te disponibilizar nos models esse método Hansak, que aí você passa o parâmetro Q aqui, ou pode ser qualquer outra coisa, tá? E eu vou dizer o porquê do Q aqui no próximo slide. E aí ele te dá, nessa variável Q, um método chamado result, que ele vai, de acordo com o que tu pediu de filtro, ele vai te retornar esses dados. E o mais legal é que tu pode incluir outras entidades que têm relação com a entidade original que você está fazendo a busca, para adicionar nas buscas juntamente com ela. Tá? O que isso significa? Eu vou te dar um exemplo. Quando tu quer fazer uma busca pelo nome da pessoa, como a gente está vendo aqui, que a gente está fazendo pelo person, a gente pode simplesmente botar name, underline, count. Esse cara, ele é como se a gente estivesse usando o like ou o like, tá? Ele vai pegar qualquer texto que esteja no início, no meio ou no fim de um string e vai te dar essa resposta, tá? Por exemplo, se eu botar aqui Frankston e eu botar só o tom, que é o final, ele vai considerar como um registro válido, vai retornar isso, tá? Ele também coloca como registros de relacionados, né? Como no caso aqui eu vou ter um include articles. E aí o que acontece? Eu posso dizer o seguinte: eu quero buscar pelo título do artigo, mas que comece com esse título, só o início do título, entende? Então ele vai dar o start title aqui e eu quero dizer o seguinte: pelo atributo title do relacionamento article, tá? Eu quero só as palavras iniciais, tá? Desse artigo. E outra forma legal é você misturar isso tudo. Tá? Isso é possível no terceiro exemplo. Eu quero buscar pelo nome, ou pela descrição, ou pelo e-mail, ou pelo título do artigo. Em um único campo, então ele já faz toda essa união de busca, de você ter campos separados. Eu posso ter um único campo e eu posso ter vários campos na mesma busca para ele filtrar. Tá? Então, o que foi feito aqui foi simplesmente instalei a Gen, botei esse método Hansak, tá? E simplesmente criei esse formuláriozinho aqui, que é da própria Gen, essa estrutura, e está feita a minha busca. Tá? Então, é bem simples, é bem fácil de você criar filtros. Lembrando, essa é uma maneira quando se tem poucos registros. Quando você tem uma aplicação maior, que já tem muitos registros, não é muito aconselhável, ele já não vai ficar tão performático. Aí a gente usa outras agências, como Elasticsearch, entre outros. Tá? Então, aqui é uma dica que eu abro esse parêntese. Por quê? Porque Hansak ele serve mais para aplicações menores. Ela é fácil de usar, fácil de instalar, fácil de configurar, mas ela não é tão performática quando a aplicação começa a crescer e quando ela fica muito grande. Então, existem outras alternativas para deixar a busca bem mais eficiente. Outro cara legal do Hansak é o SourceLink. Tá?
o source link, ele te dá esse helpzinho para tu ordenar registros, tá? Pela coluna. Então, o exemplo, eu quero ordenar pelo e-mail, eu quero ordenar pelo nome. Então, ele já te dá esse helpzinho, tá? Passando o que aqui, que é esse carinha que a gente faz a busca, tá? A variável que, e a gente diz qual é o campo que a gente quer fazer a ordenação. Tá? A gente também pode dar um nome a esse atributo, tá? Aí ele mudaria, exemplo de name aqui, ele mudaria para last name, a label, né? E também eu posso dizer qual é a ordem, tá? Por padrão. Então, se eu quero começar como decrescente, decrescente. Beleza? E aí a gente tem esse carinha aqui que é simples de fazer. Se você fazer na mão é bem chatinho. Então ele já te ajuda com essas ordenações de registro. Um cara que não é gen, mas que eu considero muito legal para quem está começando a usar, e é bem simples de usar, é o upload de imagens, tá? Existe um cara já dentro do Rails chamado Active Storage. Ele é muito fácil, é muito simples de você usar para fazer o upload de imagens. Quando eu trabalhava com outros frameworks em outras linguagens, isso aqui era um terror para implementar isso. Então, quando eu vi isso aqui no Rails, eu tipo, caraca, velho, como é muito fácil você criar um campo de upload, subir uma imagem, é muito simples. Então, como é que é feito no Rails hoje? Você faz a instalação do Active Storage, tá? Ele gera uma migrate, você roda essa migrate, e aí ele também gera um arquivo chamado storage.yml, no qual você pode dizer aonde você quer guardar esses arquivos, tá? Em localhost, em ambiente de teste e em ambiente de desenvolvimento, stage e assim, ambientes que você queiram. Então, é o único arquivo que você diz como vai se comportar dependente do ambiente, beleza? E aí, o que acontece? Quando você for usar esse cara, você diz qual no seu environment, qual é o tipo que você quer utilizar, né? Se você quer local em localhost, em produção, se você quer usar local ou algum serviço externo, e assim sucessivamente. Você simplesmente passa essa linha, configura Active Storage Service, você bota a Amazon ou o Google Cloud ou algum outro do tipo, tá? Para esse exemplo, eu botei o Amazon como exemplo, então você instala mais um agente chamado AWS SDK S3, que é uma implementação por debaixo do Hispânico Active Storage, vai usar esse agente para enviar esses arquivos para a Amazon, tá? Até porque hoje é praticamente uma boa prática toda a aplicação em desenvolvimento você deixar em um serviço externo para você não perder esses arquivos, né? Então, é aconselhável que você use um S3 ou algum serviço externo para armazenar esses dados. E aí, no storage, você parece os dados, tá? Qual o access key, o secret, qual a região e o bucket que você está configurando para usar o upload desses arquivos. E aí, como é que eu uso no Rails? Eu não crio um campo em banco de dados, nem nada disso. Tá? Quando a gente rodou o install do Active Storage, ele existe uma tabela só para isso. Tá? Então, no use eu boto só um has-one attachment e eu digo qual é esse campo. Atribuo ele nos parâmetros do Strong's Parameters, né? Para você permitir esse campo quando for salvar. E eu simplesmente no formulário eu coloco um file field e eu boto o campo aqui. Pronto, está feito o seu upload de arquivos. Se eu quiser múltiplos arquivos, então a gente pode botar um has many attachment, tá? A gente coloca ele
com uma permissão em forma de array e a gente simplesmente coloca o campo do mesmo jeito. Então, para um único arquivo ou vários arquivos, o que muda mesmo é só no parâmetro aqui e na assinatura no modo, né? Que é o res1 e o res-main. Algumas outras agências que eu acho legal que eu poderia estar explicando aqui, mas como o tempo é curto, não vai dar para explicar. Perpetrail, tá? Que é para você auditar registros ou gravar mudanças de registros da tua aplicação. O Expect Rails, como é padrão, a gente aprende Rails já sabendo antes que você tem que aprender teste junto, então é um padrão que você já tem que saber. Coloque isso na veia de vocês, que trabalhar com Rails, você vai trabalhar com teste junto. Eles andam junto. Então, Spec é um cara que você tem que saber que ele existe, que tem que ter na tua aplicação e que você tem que usar ele. Tá? Faker, que é um cara que você pode simular dados para os seus testes. Tá? Ele é bem legal. Ele simula vários tipos, nome, endereço, telefone e assim sucessivamente. Eu quero criar arquivos em Excel, quero exportar dados em Excel. Fast Excel é um cara que te ajuda a criar Excel dentro do Rails. Eu quero integrar uma aplicação externa, tá? Como assumir uma API, alguma coisa, o HTTP. Existem outros, tá? Mas esse é o que eu acho mais legal. O ASM para você criar máquinas de estado. Tá? Ele é bem completo, é o que eu acho mais legal. O FactorBot para você criar objetos nos seus testes. Tá? Ele te ajuda a criar esses objetos de forma simples e fácil. O VCR, que é um cara que tu usa junto com o HTTP para consumir APIs. Só que a vantagem dele é que, do lugar de você, toda vez que for testar uma API externa, você ter certeza que essa API vai estar disponível, como é um cara que você não tem controle se ele vai estar disponível ou não, o VCR, ele pega a tua primeira requisição no teu teste de uma API externa, moca isso, bota assim, moca é como se ele pegasse o response disso e grava em um diretório da tua aplicação, e toda vez que tu fazer um segundo teste, um terceiro e assim sucessivamente, ele, do lugar de ele ir para o endpoint, consumir esse endpoint, ele vai pegar esses dados de resposta já local e simular como se tivesse feito um request no teu teste, tá? O Robocop Rails é um cara que eu acho que tem que ter em toda a aplicação para tu poder ter qualidade no teu código. Ele segue os padrões que a comunidade dá como uma boa forma de escrever código. Então, esse cara é bom você ter. Se você não está acostumado ainda como é que funciona, como é que escreve códigos do Ruby e do Rails, ele te ajuda a você escrever de forma correta, né, digamos assim. Cancancan, que é um carinha que você pode usar para autorizar a autorização, tá? Para você dar regras para determinados tipos de usuário. O PryRails, que é um agente que eu acho legal para você ter um pouco mais legível o teu console, tá? Para você manipular objetos, entre outras coisas. Ele te dá também alguns helps de dentro do console saber que rotas você tem, que modos você tem, entre outras coisas. O Sidekick, que se você quer trabalhar com background job, então esse cara é um dos que a galera mais usa para trabalhar com alguma coisa que você não quer que seja naquele momento ou que seja agendado em algum outro momento para ser executado. Então, isso por debaixo dos panos, né? O Concon, que é um agente que eu uso muito para nest forms, tá? Aninhar formulários. O que esse cara faz? Eu tenho entidades diferentes, mas eu quero gravar esses dados num único form
Então, esse Kaggle te auxilia a você criar formulários complexos, né, digamos assim. O Eneve, que é para cron job, tá? Ele te ajuda a criar esses crons. O Awesome Print, tá? Ele também te dá esse cagarinha para tu ter um console mais amigável. E para terminar, 3 gens aqui, que é para esse de framework CSS, né? Se você quer botar o Bootstrap numa aplicação Rails, tem a gen para ele, para Bulma e para Foundation. Tem outros para outros frameworks, mas esses são os 3 mais famosos, né? Digamos assim. Bom, é isso. São essas as principais. Eu deve ter esquecido algumas que são bem legais, mas o que eu pude me lembrar no momento que eu estava escrevendo esses slides eram esses. E é isso. Show de bola, pô, acho que ficou bem completo aí. Você cobriu várias gems maneiras. Tem até duas colocações aqui. Tem uma pergunta da Marli Prado, eu não sei exatamente qual foi a gem no momento que acabei perdendo, mas ela perguntou, quando junta paginação com ordenação, ele ordena todas as páginas ou só a página atual? Só a página atual. No caso, na página no qual você configurou ela, né? Porque ela funciona, para cada página você tem que configurar o controller e você tem que configurar a view para ele ter essa paginação ativada. Então, não são todas as páginas, não. Em cada página você vai configurar o Runstack para ele funcionar. Certo. E o Matheus Richard fez uma contribuição aqui. Ele sugeriu a gem Bullet, que ajuda a encontrar e matar as N mais 1 carries. Ah, legal, legal. Realmente essa eu tinha esquecido. É muito bom mesmo. E eu falei pro pessoal não usar Foundation porque é feio. Usa Bulma, que legal. Temos mais perguntas, gente? Sobre Jam, sobre Rails. Acho que não tem mais dúvidas aqui. Se tiver dúvida, a gente pode conversar daqui a pouquinho, então. Bom, queria agradecer você também, Frankston, por compartilhar aí. Lembrando que o Frankston está fazendo uma coisa muito bacana. Lá na comunidade ele está compartilhando jams todos os dias, praticamente. Alguma jam que ele provavelmente conheceu, ou acha legal, ou está usando, e está compartilhando na comunidade. Muito bacana. Então tem lá uma lista enorme. Quando você entrar no canal do Ruby, você vai ter ali para conhecer. Às vezes tem algum projeto que você está trabalhando e pode ser uma dica bacana, né? Estar lá. Bom, o Fábio vai colocar mais uma vez o link aqui. Já estamos esperando vocês. Sei que vocês querem fazer mais perguntas, aproveitar que o pessoal está falando sobre GraphQL, sobre Crystal. Eu vi gente falando aqui sobre Django versus Rails. Sempre tem esse tipo de pergunta, né? Então, acho que é legal a gente daqui a pouquinho conversar sobre esses temas, mas antes queria lembrar vocês que entrando na comunidade, daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio. Eu peguei alguns itens que eu tenho aqui, então no sorteio a gente vai ter uma caneca, eu perdi a minha tampa, tá? Mas tem a tampinha aqui na caneca, bem maneira, caneca de café, camisetas da Impulso. Ó, maneiro, tem gente aí que tá. Tem embaixador que tá me cobrando camiseta faz um tempo. Camiseta para sorteio, vai ter adesivos, nós vamos sortear moleskines, tudo. Então vai ter um kit aí que uma pessoa sortuda vai levar várias coisas de presente, beleza? E vai acontecer lá no canal de Ruby na comunidade da Impulso. Então entra lá no link que o Fábio passou, faz seu cadastro, vai receber por e-mail na hora já o seu login para entrar no chat, entra no canal do Ruby. A galera já está compartilhando, inclusive reagindo ali com a logo do Ruby. Eu vou parar de gravar aqui, vou agradecer mais uma vez vocês três por terem compartilhado o conhecimento, muito legal. Foram talks que tanto para quem está começando foram muito agregadoras, e para quem já está codando, já conhece Ruby há mais tempo, também abriu novos horizontes. Tenho certeza que vai ser legal. O Fábio me lembrou aqui em DM, muito importante, amanhã a gente vai ter um meetup com o Fernando Dachuk, que é conhecido pelos cursos Ninja, né? Então GitHub e Git Ninja, JavaScript Ninja, tem vários cursos assim, e ele vai estar conversando, adivinha, sobre o quê? Como ser um Dev Ninja. Criativo, né? Então vai ser de tarde, não vai ser de noite, vai ser às 3h30, e depois vai ter
às 5 horas, salvo engano, nós vamos ter uma live code, como usar aí Bootstrap, é isso, Fábio? Com o Júnior Kaiber. Então amanhã temos mais 2 eventos, fica aí o convite para quem tiver querendo participar, vai ter lá, beleza?